Olá pessoal, Ana Vivian por aqui e hoje eu vou trazer uma atualização sobre a aplicação da cera Dorland sobre aquarela, numa obra que já faz um ano mais ou menos que foi encerada e que segue exposta aqui na parede do ateliê todo esse tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre a manutenção que eu realizo nesse tipo de montagem, né, em moldura oculta aqui, então é uma armação em madeira que foi grampeada a úmido. Esse papel é um papel de celulose, é um oval. Comprei em folha grande, né? E apliquei ele, então, encharcado aqui nessa armação com grampo. Depois que ele secou, ele ficou esticadinho aqui nesse tipo de montagem. Eu fiz a aquarela e só depois da aquarela seca, alguns dias, né, secando, é que eu apliquei a cera. E aí tem um processo para aplicar essa cera e fazer a cura dela. E não é necessário outro tipo de verniz depois disso. A aquarela que eu usei aqui foi uma uma tinta, né, de aquarela que eu mesma produzi a partir de terra, pedra. Então ela tem essa característica mais granulosa, assim, né, porque não é um pigmento tão fino. E por ser de terra, a ideia é que a permanência, né, a resistência à luz seja alta. E em um ano exposta, eu não observei alteração de cor, né? Mas isso vai depender, esse esmaecimento da cor vai depender da qualidade dos pigmentos que você usar e não da proteção, porque isso aqui não tem proteção UV, né? Ela é só uma proteção ao toque, à umidade, à sujidade, né? De repente algum inseto, alguma coisa. Então, quando eu aplico a cera, eu espero um tempo essa cera secar, eu aplico uma camada assim mais grossinha, generosa, e depois que ela tá seca ao toque, que ela não fica com uma sensação que gruda nas mãos, eu poli essa superfície. E aí eu vou aproveitar que eu tenho essa capa de sketchbook para encerar agora, para mostrar para vocês como que é esse processo e essa outra página aqui que já está encerada, mas ainda não está polida. E aí eu vou mostrar essas duas etapas para vocês. E para trazer atualização sobre a obra, ó, segue intacta. O brilho dela é um brilho meio mate, assim, um pouco fosco. Dependendo da espessura da cera que você aplicar, do jeito que você aplicar a cera, né, se for mais grossa, pode ficar algumas marcas de rastro da própria textura da cera. Então, é legal passar uma camada mais fininha inicialmente para você ir sentindo. Alguns pigmentos, dependendo do tipo do papel e da partícula do pigmento, podem se desprender ao encerar. Nesse trabalho aqui aconteceu um pouco, eu usei pigmento com característica de granulação, e esse papel aqui é um papel que ele é um 600 gramas, então ele é bem grossinho, bem firme, e a superfície não é uma textura tão funda, é uma superfície mais rasa, assim, né? Os valezinhos, né, da textura do papel, as ondulações do papel não são tão profundas. Então, alguns pigmentos aqui eu senti que ativou e acabou levando um pouco de pigmento para as áreas mais claras. Talvez se eu tivesse feito um pouquinho menos de atrito, mas eu acho que foi a própria cera que carregou esse pigmento, que é um pigmento grosso, né? Pigmento que granula, geralmente ele é um pouquinho mais grosso. Nesse aqui, apesar de ser um pigmento mais grosso, eu não percebi esse tipo de arrasto do pigmento. Talvez pode ser a característica do papel, né? Que esse papel aqui é um pouquinho mais liso, assim, do que esse aqui que eu usei. Então, a manutenção que eu faço nesse quadro aqui é muito pouca. Claro que ele está num ambiente aqui da minha casa que não tem qualquer contato com umidade, né? Minha casa também é uma casa de madeira, é bem seca, não tem nada de local assim para infiltrar ou carregar a umidade, né? E aqui a parte do avesso não está protegida. A única parte que está protegida são as laterais aqui e a parte da frente, que é onde eu quero proteger a pintura. Mas caso o local que você exponha ou sua casa seja muito úmida, eu não recomendo esse tipo de montagem, porque aqui atrás o papel está exposto principalmente a fungo, né? Bolor, mofo, essas coisas. Então, a manutenção que eu faço, eu uso uma trincha bem macia de vez em quando, só para espanar poeira
E se caso acontecer algum tipo de mancha, um paninho seco ou levemente úmido, mas ainda não precisou fazer isso, para remover de repente alguma manchinha de algum inseto, algum respingo de material, alguma coisa assim. Porque como ela está aqui na parede do ateliê, às vezes eu faço uns respingos nas obras e voa para todo lado. Então pode acontecer, mas a ideia da cera é que ela veda, né, os poros aqui da superfície, criando uma espécie de película protetora. Ela é um pouco impermeável, eu vou jogar um pouco de água aqui para mostrar para vocês, mas deixar muito tempo com a água pode começar a água encontrar caminhos para entrar na superfície. Então ela é mais uma espécie de repelente, né, da água. Ó, ela forma gotinhas, borrifei aqui, não sei se tá dando para ver, tá dando para ver umas gotinhas, ó. E as gotinhas ficam ali, elas não impregnam no papel e também não mancham o trabalho. Mas a ideia é que não deixe essa umidade, né, ficar aqui em contato em muito tempo. Então, se acontecer esses respingos, né, de pegar alguma coisa, de água, você pode já secar em seguida, tentando não fazer atrito para não danificar a superfície do papel, só assim, dando uma encostadinha, um papel toalha ou um pano limpo para essa umidade não ficar. E não vem nada de tinta, ó. Ela tá 100% isolada com a cera. A cera, ela dá essa camada repelente aí da água, né? E aí, atrás, às vezes, também eu espano. Às vezes ficam umas aranhinhas, né? Alguns insetinhos vivendo. Então, de vez em quando, é bom dar uma olhada. Então, não é uma obra que eu deixo lá e esqueço. Ela tá em observação aqui. Mas vamos ao processo aqui de encerar, então. Esse lado aqui eu já encerei o caderno e encerei a folha de guarda aqui também, que vai ser uma área que vai acabar manuseando mais. Mas também dá para encerar as obras internas aqui, para quem trabalha com guache, com aquarela, tintas à base de água. Dá para encerar o caderno se você quiser proteger ainda mais, principalmente porque você vai continuar pintando e muitas vezes acaba respingando ou vazando, né, tinta de um trabalho para o outro. Então, também é uma opção. E aqui, então, já está encerada e já está lustra, né, a seco. Depois que secou essa camada, eu lustrei. Então, aqui eu vou aplicar nesse lado e depois eu vou mostrar como lustrar nesse aqui que a cera já secou. Eu tenho um trapinho aqui só para isso. E aí eu tento encontrar um ponto onde a cera já ainda não foi utilizada aqui, porque ela vai ficando endurecida no tecido também. Eu não quero que fique algo muito... Então eu pego um pouquinho aqui no pano e eu vou dar uma espalhada aqui primeiro em alguns pontos. E aí eu vou começar a fazer movimentos circulares aqui para ir homogeneizando essa cera na superfície. É legal ir aos pouquinhos, tá? Não fazer uma camada muito grossa. Ó, já acabou ali, vou pegar mais um pouquinho e vou começar a levar para áreas onde eu tô sentindo que ainda não impermeabilizou. Eu tô encerando essa capa porque eu usei uma aquarela original para revestir esse caderno. E aí, aonde você aplica a cera, você sente que ela já vai deslizando mais fácil, o paninho vai deslizando e você vai vendo a textura do papel sendo preenchida, vai mudando um pouco do brilho. E aí, conforme você inclina aqui, você vai vendo se a camada tá muito grossa. Eu vou tentar pegar um pouquinho diferente aqui o pano para fazer um pouquinho mais de força agora que ela já tá isolada e espalhar um pouco mais essa cera. Eu não quero ter camadas muito grossas.
mas ainda não vou encerar. Não vou lustrar, desculpa. Aqui nos ladinhos também. Tem que tomar cuidado para quando estiver encerando o caderno não encostar com essa cera nas folhas novas, né, que você ainda vai pintar, porque ela vai acabar isolando o papel e você não vai conseguir aplicar a tinta ali. Então, onde eu sinto que ainda está um pouco áspero, eu aplico um pouco mais, porque o papel vai absorvendo também, né, essa cera. Nessa reaplicação aqui, você vai sentindo que precisa ainda menos de cera. E aí, aqui dentro, na folha de guarda, também eu vou aplicar. Aqui não precisa ser tanto também, porque é uma área que não vai ser tão manuseada. Essa folha de guarda foi feita com guache e dá pra ver mais nítido cobrindo a superfície aqui. E até dando um brilho a mais na pintura, dá uma realçada. E é legal aplicar a cera num dia mais quentinho, assim, num horário mais quentinho do dia, porque a cera fica um pouquinho mais molinha, então você consegue aplicar uma camada um pouco mais fina. E aí ela seca mais rápido também, fica mais fácil para lustrar depois. Em testes que eu fiz aplicando uma camada mais grossa, ela demorou muito para secar e na hora de fazer o polimento, né, de lustrar e tirar o excesso, depois de seco, ficou difícil, ela ficou pegajosa por muito tempo. Então pode não ser uma boa. Quero passar bastante aqui nos cantinhos para proteger mais. Então, de uma para outra aqui eu consigo ver a diferença na textura, né? Não sei se vocês vão conseguir ver bem, tá pegando um pouquinho de sol aqui. Mas aqui ela selou e aqui eu vejo um fundinho meio esbranquiçado da textura do papel. Então ela dá um acabamento bem legal. Agora, para essa página aqui, eu vou precisar de uma folhinha para proteger aqui a próxima página. Vamos ver se vai dar para pegar aqui no vídeo. Deixa eu fechar essa entrada de luz, tá atrapalhando um pouco. Melhorou. Então, vou chegar mais pertinho para vocês verem aqui a diferença. Ó. Nesse ponto aqui, ó, tá dando para ver uma textura meio esbranquiçadinha do papel. Ó, aqui, ó, a marca onde já pegou a cera ali, ó. Ela dá uma escurecida. E aí você vai vendo que vai escasseando. Ela deixa de correr, de deslizar. Você pega um pouquinho mais. Tá dando para ver aqui, ó, a diferença da marcação da cera. Então, você vai sentindo que não precisa aplicar uma camada muito grossa. É o suficiente para nivelar aqui essas ranhurinhas. E não sai tinta, ó. O ideal é que não saia tinta. Que a aquarela já esteja também bem seca. Essa pintura aqui já tá seca há mais de uma semana. Fizeram dias assim também bem secos por aqui. Umidade baixa. Então, garantido que vou voltar a apoiar aqui só porque fica mais fácil. Nessa partezinha final aqui. Quando você vai aplicando, você vai sentindo a diferença ao toque aqui, né? Acho que eu peguei muito.
Então, agora essas páginas aqui eu vou deixar secar. E aí, de repente, amanhã eu já posso lustrar elas, né? Vou deixar assim mais abertinho aqui. E essa aqui agora eu vou polir, né? Vou lustrar ela um pouquinho. Eu vou pegar uma área que tá macia aqui do meu pano, que ainda não foi usado cera. Aqui eu já usei, aqui tá mais seco. E aí, aqui eu consigo ver algumas áreas que a textura tá mais grossinha. Mas como esse papel também, ele é uma textura diferente do que eu tô acostumada, eu não sei como é que vai se comportar. Ele não é tão liso, né? E já desprendeu um pouco de pigmento. Então, eu vou ir com cuidado, apesar de que isso aqui é um estudo em amostra de papel. Não é nada significativo. Até o que eu quero fazer um teste com esse aqui é colar ele num painel de madeira para fazer um mini quadrinho. Por ser um papel mais grosso, eu acho que ele vai sustentar bem a cola sem afetar a pintura feita. Então, para lustrar também movimentos circulares, você vai perceber que quando a cera está úmida, você encosta assim, você sente uma temperatura um pouquinho mais geladinha e ela é um pouco pegajosa na mão, você vai sentir. Quando ela já está seca, você não sente nada pegajoso, tá? Ao toque não tem diferença do papel sem a cera. E aí agora a gente vai polindo assim e você já vai sentir que esse polimento já vai mudando a sensação de textura de você só de passar o pano, já vai correndo liso aqui. Aqui ainda tá áspero, ó. Aí você começa a fazer os movimentos circulares e vai polindo. A ideia desse polimento é nivelar essa cera, né? Tirar alguma parte que esteja muito grossa e dar um pouco mais de brilho também. Ela também ajuda a selar um pouco mais, porque esse atrito ele cria também, esquenta um pouco a cera e faz preencher outros buraquinhos sem precisar reaplicar. No aspecto geral, eu já noto um brilho um pouco mais evidente aqui. Não sei se por causa da minha lâmpada aqui, que é softbox, não dá tanto reflexo de propósito, mas tá dando pra ver uma variação aí, né? De um reflexozinho que ele revela aí. Então, a cera Dorland é um dos jeitos de proteger uma aquarela que você não vai querer deixar numa moldura de vidro, mas ainda assim vai ficar exposta. Eu não gosto de aplicar a cera em aquarelas que ficarão armazenadas, porque quando você empilha, esse material pode grudar no de cima, então é legal não empilhar. Essa proteção com cera é para obra que vai ficar exposta ou manuseada, como é o caso aqui da capa do caderno, que eu quero proteger, né? Do manuseio, de respingo de tinta. Então, para começar a manusear, ele tem que estar bem seco também, bem polido, né? Apesar de que nesse aqui eu já comecei a pintar, mas eu comecei a pintar antes de colar a capa, inclusive, né? E aí tô tomando cuidado para enquanto eu tô usando ele não respingar tinta. E essa parte do tecido aqui, inclusive, eu não vou encerar, eu vou passar um verniz à base de água aqui para selar esse material, porque já foi cola branca aqui. Então, eu vou passar esse impermeabilizante ali na parte de tecido. Então, precisava ter a cera aqui antes para o impermeabilizante não ir pro papel e, de repente, deteriorar a pintura, né? Aqui ele vai ficar só na parte de tecido. Inclusive, quando eu for aplicar, eu vou colocar uma fita crepe aqui para proteger o restante da capa e isolar essa aresta aqui essa margem. Agora, essa parte aqui eu preciso esperar aí 1, 2 dias para poder polir e ela ficar bem lisinha como tá aqui na frente. Aqui, ó, eu passo a mão, ela meio gruda. Aqui que já tá polida, já tá seca, tá bem lisinha. Então é isso, pessoal, só para atualizar vocês e comentar um pouco mais sobre os usos aí para essa cera. Parece que vai durar bastante. Esse potinho é o menor que eles tinham na loja.
Ele tem um container maior também, uma opção maior, nem sei quantos ml, quanto que é esse volume aqui. Não chega a dizer na embalagem, chega sim, aqui ó, 118 ml, eles têm um pote maior também. Mas um desses aqui, já para experimentar, nossa, dá para fazer muita coisa, dá para aplicar em bastante trabalho. Teve uma pessoa que perguntou no vídeo anterior da aplicação, ali no quadro de um ano atrás, quanto que eu gastei, né, de cera para aplicar no quadro. Eu não tenho muito exato como fazer essa estimativa, a não ser que eu pesasse com uma balança de precisão antes de aplicar e depois de aplicar, para eu ter uma noção do peso, né? Mas aqui a gente tem em ml, não sei se essa outra medida aqui de repente é por peso, mas só para ter uma noção, né, do quanto que foi utilizado e de repente estimar se você tem uma obra muito grande ou várias obras que você vai querer usar. Mas eu achei que rende bem, assim, rende bastante. Eu apliquei em poucas por enquanto, mas parece que foi pouco o gasto. Então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse material, se vocês já utilizaram e que outros tipos de proteção não moldura e vidro, né? Que não seja moldura e vidro que vocês já testaram aí. Eu só testei essa aqui por enquanto, mas o pessoal geralmente comenta, né, que usa verniz, usa algumas coisas em spray. Eu nunca testei, mas se vocês tiverem essa experiência aí, compartilha aqui comigo que eu também vou gostar de saber. Um abraço e até o próximo vídeo.